Eu queria falar um pouco hoje sobre a superioridade de Cristo. É, Vamos ler apenas 3 versículos lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. A versão que eu leio é na Almeida século 21, amém? Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos autorize, Pai, a falar da sua palavra, Pai. Eu lhe peço, Deus, que tu fale conosco, fale ao nosso coração, Pai, que nossa mente esteja aberta, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse livro de Hebreus, essa carta aos Hebreus, é uma carta que nós não sabemos quem que é o autor dela, não podemos afirmar quem escreveu essa carta. O que nós podemos afirmar daqui é que, de fato, essa carta foi escrita a um povo muito difícil, a um povo que precisava de muita exortação, que era um povo que precisava de muito acompanhamento, aconselhamento. Tanto que nos 3 primeiros capítulos dessa carta, esse autor ele passou defendendo e explicando a superioridade de Cristo, não só sobre o sumo sacerdote que nós vamos ver durante essa exposição, mas sobre os profetas, sobre os anjos. Então, ele precisava a todo tempo ficar explicando: olha, Cristo é superior a tudo aquilo que vocês aprenderam até agora. Cristo, ele é superior a Moisés que escreveu a lei. Cristo é superior aos anjos que os senhores estão acostumados a ver. Cristo é superior aos demais profetas, porque os profetas falavam dele. Quando nós olhamos para as profecias, quando nós olhamos para os livros proféticos, as profecias, na maioria das vezes, apontam para Cristo, né? Assim como a Bíblia. A Bíblia ela é um livro cristocêntrico, né? E um pouquinho aqui no capítulo 4, o autor ele se dedica a explicar que Cristo é superior, inclusive ao sumo sacerdote, que era a figura máxima do judaísmo, mas também que Cristo é aquele em qual nós podemos descansar. Cristo é aquele em qual nós podemos entregar as nossas aflições, as nossas adversidades. E ele se dedicou a isso, né? E nesses 3 versículos que nós lemos, ele está se dedicando a explicar a superioridade de Cristo sobre o sumo sacerdote. Mas quem que era esse sumo sacerdote? Como eu disse aqui, ele era a figura máxima na religião judaica, no judaísmo, ali entre os hebreus, entre os israelitas, né? O sumo sacerdote, ele era o representante de Deus perante o povo. Ou seja, ele era a única pessoa aqui na terra que poderia estar na presença de Deus. Só ele poderia entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios a Deus em nome do povo. Então existia todo um ritual.
que ele se purificava, que ele se lavava, que ele pegava um cordeiro ou algum outro animal e apresentava a Deus e queimava como incenso para que aquilo subisse para Deus e aquele sacrifício fosse aceito, com o propósito de perdão dos pecados do povo. Então ele era a única pessoa que podia estar na presença de Deus. Então, os hebreus eles não entendiam como é que Cristo agora, que nem da linhagem de Levi era, nem era um levita, poderia ser o sumo sacerdote deles. Como é que Cristo, aquele que morreu, aquele filho de carpinteiro, poderia ser o sumo sacerdote deles? Ele não tinha autorização até então para entrar no Santo dos Santos. Ele não tinha autorização para acessar o lugar mais santo que poderia existir ali na religião judaica. Eles não entendiam que ele era a santidade em pessoa. Eles não entendiam que o santo estava ali e que o acesso já havia sido liberado através do sangue dele. Então, por conta disso, eles começavam a querer se desviar dessa religião, a sair do caminho. Eles começavam a querer andar para caminhos, voltar para a lei e esquecer da graça. E muitas vezes, irmãos, quando a gente vê alguma coisa que não está de acordo com o que nós acreditamos, com o que nós estamos vendo, a gente tende a sair do caminho. Ou algo que não nos agrada, a gente tende a sair do caminho. A sair do caminho que foi trilhado por Deus para nós. Hoje nós vimos aqui na escola bíblica que nós, os batistas, estamos aqui hoje em dia enquanto batistas porque pessoas sofreram, morreram, foram presas para ficarem num caminho estabelecido por Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles não entendiam isso. Mas espera aí, como é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E eu sou um sacerdote. E os sacerdotes, o que será deles? É através deles que meus pecados são perdoados perante Deus? Como é que agora vai ser através de Jesus? Não estou entendendo isso. Como é que é isso? Então ele começa aqui a falar aos hebreus. E lá no versículo 14 ele fala: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. E aqui logo no começo ele fala que eles têm um grande sumo sacerdote. Ou seja, sumo já quer dizer superior, o sacerdote superior. Ele está falando, olha, nós temos um grande, mais ainda do que esse superior. E por que isso? Existia uma grande dificuldade no povo hebreu de entender também, de aceitar esse sacerdócio de Cristo, porque no momento da sua morte, ele foi morto, e um dos motivos da sua morte, né, fora a providência de Deus, fora o plano de Deus, né, mas humanamente ali falando, historicamente falando, era que o povo começou a falar que ele seria o rei dos judeus. Aí eles começaram a falar, mas espera aí, um rei não pode exercer o ofício de sumo sacerdote ou de sacerdote. Isso está na lei judaica, tá? Um rei nunca vai poder ser um sacerdote. Ou ele é rei ou sacerdote. Ponto. Aí começaram a pensar, mas peraí, ele é rei ou sacerdote? Mas por que que ele falou, temos um grande sumo sacerdote? Quando a gente começa a ler os profetas, lá no livro de Zacarias, no capítulo 6, dos versículos 9 até o 13, nós podemos ver que isto também foi uma promessa de Deus.
Deus prometeu que um rei também seria um sacerdote, ou vice-versa. Vamos ler lá? Zacarias 6, do 9 ao 13, diz o seguinte: E a palavra do Senhor veio a mim novamente. Recebe prata e ouro dos cativos Heldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia no mesmo dia. Vai à casa de Josias, filho de Sofonias. Pega a prata e o ouro, faze coroas e coloca-as sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. E diz-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real e assentará no seu trono e governará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita, e haverá paz perfeita entre os dois. Então, isso daqui é uma profecia que foi dita por Zacarias muitos anos antes. E quando a gente nota isso aqui, quem está sendo coroado, na verdade, é um sacerdote de nome Josué. Mas a lei não permite isso, um sacerdote ser coroado rei. Como é que isso funciona? Se a lei não permite isso? Pois é, mas nota que no versículo 12 está muito claro que quem está recebendo essa coroa, o que diz lá? O nome dele é Renovo. E o que é renovo? Esse versículo 12. Renovo está ligado ao Messias prometido, a renovação da aliança. Então, quem está recebendo essa coroa ali é o sacerdote Jesus. O nome daquele que está ali é Jesus. Então, Zacarias já está fazendo uma alusão a Jesus, que está sentado ao lado direito do trono do Pai, recebendo a coroa como se fosse um rei. Então, através dessa profecia, nós vemos que sim, isso era permitido no caso de Jesus. Então, Jesus era o rei, que era também o sumo sacerdote, mas os hebreus não conseguiam entender isso. Para eles, quem estava sendo coroado ali era Josué, um sacerdote chamado Josué. Mas, quando a gente vai entrar ali pelo lado da linguística, do hebraico, do grego, a gente vê que a mesma raiz de Josué é a mesma raiz de Jesus. Então, ali nas línguas originais é praticamente o mesmo nome. Então aqui, Deus já está falando através da vida de Zacarias: olha, vai chegar um tempo em que o sacerdote, o sumo sacerdote Jesus, que é o rei dos reis, ele vai ser coroado e também vai ser o sumo sacerdote de todos vocês. Mas sabe o que acontecia aqui? E acontece até hoje, infelizmente? As pessoas, elas ficam muito ligadas a tradições. E era uma tradição tão grande de que um rei nunca poderia ser um sacerdote, que o povo esquecia das profecias, o povo esquecia das promessas de Deus. Então eles começaram a ver isso como um entrave. Não pode ser. Ele é rei ou ele é sacerdote. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, irmão. Quando nós temos alguma dificuldade, quando nós temos alguma discordância com algo que nós achamos que é bíblico, mas é simplesmente uma tradição, nós começamos a discordar da própria palavra de Deus. Nós começamos a nos esquecer daquilo que Deus nos prometeu. Nós começamos a esquecer
daquilo que um dia fez com que nós nos achegássemos a Deus, daquilo que um dia fez com que nós estivéssemos mais próximos de Deus, talvez até tivéssemos entendido aquilo que a palavra de Deus quer dizer para nós. Muitas vezes nós pensamos que a tradição é superior à palavra de Deus. Nós pensamos que o costume é superior àquilo que foi estabelecido por Deus. E infelizmente era isso que acontecia com o povo hebreu. Eles não queriam aceitar o fato de que aquele que morreu como rei dos judeus também poderia ser o sumo sacerdote. Por isso que o autor aqui falou, nós temos um grande sumo sacerdote, porque além de ser o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso rei. Ele não é apenas um sumo sacerdote que está na presença do Pai intercedendo por nós, ele é nosso rei, ele também vai nos governar. E muitas vezes nós não queremos nem aceitar o governo de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos que a nossa vida seja governada por nós mesmos. E aí depois nós nos voltamos contra Deus. Nós nos voltamos talvez até contra a palavra de Deus. E nesse momento que esse autor estava escrevendo isso aqui, os cristãos que haviam se convertido ali, eles estavam querendo voltar para a velha aliança, abandonando o cristianismo. Eles não entendiam como é que poderia ter o seu pecado perdoado ali por alguém que não estava mais aqui. Eles entendiam assim, se ele é meu sumo sacerdote, mas não está aqui comigo, por que eu não vou recorrer então ao sumo sacerdote que está aqui? Por que eu não vou recorrer então a alguém que eu possa ver? E uma das grandes dificuldades deles de aceitar isso é que eles sempre foram ensinados que eles apenas tinham um Senhor, que é Deus. Existe uma passagem em Deuteronômio, eu não me lembro de cabeça qual é, no qual eles repetem, e eles repetem até hoje, que só adoramos ao Senhor, nosso Deus, ao único Deus. E aí, como é que fica isso para eles? Como é que eles fazem isso? Ora, como é que eu vou adorar a esse Deus, a um sumo sacerdote? Isso era algo recorrente para eles. Em determinada vez, os fariseus, eles questionaram, eles desafiaram a Jesus sobre isso. Está lá no livro de Mateus 22, do 42 ao 46. Não precisa abrir, mas depois se vocês quiserem ler em casa, Mateus 22, 43 ao 46, eles desafiaram Jesus, falando, mas vem cá, nós somos ensinados que só podemos adorar a um único Deus. Como é que você fala agora que nós temos que te adorar e Deus, como é que fica? E aí, muito sabiamente, até mesmo por ser Deus, Jesus recitou o Salmo 110, versículo 1, que fala, meu Senhor está sentado ao lado do meu Senhor. E eles entenderam, alguns fariseus ali entenderam, poxa, o meu Senhor está sentado ao lado do meu Senhor, então eu posso adorá-lo. Eu posso adorá-lo, é Ele em que eu posso adorá-lo, é Ele que é o Rei dos Reis, é Ele que traz a verdade para mim. Irmãos, só existe um caminho, só existe uma verdade. Não existe as verdades ou os caminhos. É um caminho, é uma verdade, que leva a uma vida eterna junto com Jesus. Então alguns hebreus entenderam isso, mas pela falta de ter uma pessoa ali olhando, uma pessoa física ali, eles começaram a voltar atrás. Eles começaram a
olhar para trás e falar, poxa vida, todos os outros povos perto de nós aqui têm alguma imagem para adorar, tem algum Deus que eles adoram, que eles conseguem ver ali, e o nosso Deus? E nós vamos adorar a quem? E é engraçado que até numa das viagens de Paulo, quando ele chegou a Atenas, ele viu aquele monte de estátuas de deuses, né? E aí ele viu lá um espaço lá dedicado ao Deus desconhecido, né? E ele falou, esse Deus desconhecido que vocês estão falando é o Deus que eu estou pregando. Vocês não conhecem ele, mas eu conheço ele. E ele conhece vocês. Muitas vezes nós queremos nos apegar a alguma coisa que nós possamos ver, nós possamos tocar. Mas isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas não se vê. Como é que eu vou querer ver aquilo que eu espero, mas eu não sei nem o que é? A nossa vida está nas mãos de Deus. A vida desses hebreus estava nas mãos de Deus. Só que eles estavam tão acostumados com a figura do sumo sacerdote ali que eles não queriam entender que o sumo sacerdote agora não estava mais aqui com eles. Já tinha subido aos céus. E ao invés de entrar no Santo dos Santos, ele entrou direto na casa de Deus. Olha o que ele fala aqui. Filho de Deus que entrou no céu. Como assim entrar no Santo dos Santos no céu? Como que o sumo sacerdote oferecia esses pecados? Como é que os pecados do povo eram perdoados naquela época? O sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, que era considerada ali a presença de Deus. Só ele tinha essa autoridade, né? Então ele entrava ali, isso está lá no livro de Levíticos, quem quiser dar uma olhada depois. Ele entrava ali e ele ficava ali o tempo que fosse necessário. Mas para isso, ele tinha que estar puro. Primeiro, para isso, ele tinha que ter os seus pecados perdoados por Deus. O sumo sacerdote tinha pecado, mas a palavra de Deus fala que nenhum sequer deixou de pecar. Então, eu creio que o sumo sacerdote também pecou. Concorda, Orlando? O sumo sacerdote também pecou, Então, ele primeiro precisaria ter os seus pecados perdoados por Deus, para assim estar puro e apto a entrar na presença de Deus. E ali sim, ele oferecer sacrifícios pelo pecado de todo o povo, de toda a nação de Israel, de todo o povo judeu ali. A partir do momento da morte de Cristo, esse véu que separava o lugar santo dos santos para o lugar santo se rasgou no templo. Então o acesso foi liberado, porque o sacrifício que era oferecido já foi oferecido na cruz do Calvário e atingiu a todos nós. Então, quando ele fala aqui, olha, o Filho de Deus que entrou nos céus, ele está falando, gente, presta atenção, ele não entrou ali no templo, ele entrou direto no céu. Ele já está do lado do Pai, na presença constante de Deus. Ele não está na presença da arca, ele está na presença de Deus, do Pai, aquele que nos criou, aquele que nos fez. Então presta atenção, gente, é isso que ele estava falando. E por isso, nós também precisamos ser exortados a mantermos firme a nossa fé. Muitas vezes, por um evento ou outro que acontece, a nossa fé meio que desfalece. O nível da nossa fé vai lá para baixo. E muito do que acontece é por conta da vontade de Deus. Muito não, tudo que acontece é por conta da vontade de Deus. Mas nós precisamos entender essa vontade. As coisas só acontecem em nosso meio, irmãos, por conta das providências divinas. E isso não é motivo para nós termos a nossa fé abalada.
E quando ele fala aqui, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pública. Nós não temos que ter fé apenas na nossa casa. Nós não temos que ter fé apenas dentro da igreja. A nossa fé tem que ser uma fé que as pessoas enxergam, as pessoas veem a nossa fé. As pessoas têm que olhar para nós e falar: o que está acontecendo? O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? E como é que nós fazemos isso? Trabalhando para o Senhor, mostrando para as pessoas que aconteça o que acontecer na nossa vida, nós continuamos firmes no Senhor. Nós continuamos firmes no trabalho que Ele colocou em nossas mãos. Nós continuamos firmes na nossa fé. Nós continuamos firmes levando a palavra dEle àqueles que precisam. Declaração pública de fé é você investir mais o seu tempo na obra de Deus, é investir mais do seu tempo no trabalho que o Senhor colocou na sua mão. Declaração pública de fé é algo que eu sempre falo, é a gente sair dessas quatro paredes e levar o nome do Senhor para fora dela, através de trabalhos evangelísticos, através de assistência social, mostrar de fato que a igreja é sustentada pelo Senhor, que nós somos sustentados pelo Senhor, que nós somos guardados, guiados, sustentados, protegidos por um sumo sacerdote que está lá no céu, ao lado do Pai, intercedendo por nós e nos guiando. Isso é que é nós declararmos a nossa fé publicamente. Não é saindo todos os domingos de manhã com a Bíblia debaixo do braço e vindo para a igreja. Às vezes todos os nossos vizinhos já sabem que a gente é crente e vem para a igreja. Mas falta a gente saber o que é ser crente. O que é declarar essa fé publicamente. E tudo isso corrobora com o que Paulo nos ensina lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 15 e 16, que diz assim: para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Então, para que a gente tem que manter firme essa nossa declaração de fé pública? Para que nós nos tornemos filhos de Deus irrepreensíveis. Para que não haja mancha nenhuma em nós, na nossa vida cristã. Veja bem, eu não estou falando para que não haja pecado, para que não haja mancha na nossa reputação enquanto cristãos, mancha na igreja, para que o nome da igreja, o nome de Cristo não seja manchado através das nossas atitudes, para que nós sejamos sinceros, íntegros, ou seja, que da nossa boca só saia a verdade. No meio do quê? De uma geração perversa e corrupta, que é essa geração que nós estamos vendo hoje, irmãos. É algo perverso que a gente vê. É uma corrupção tão grande. A corrupção que eu estou dizendo não é corrupção política, não. É corrupção dos bons costumes. É corrupção da moral. É corrupção da família. Nós estamos vivendo no meio de uma geração da qual esqueceu qual é o significado de família. Que esse negócio de pai e mãe é coisa do passado. Que agora pode ser qualquer coisa.
Isso é uma corrupção dos bons costumes, uma corrupção da palavra de Deus. Deus instituiu pai e mãe. Não foi uma invenção do homem. Foi uma instituição de Deus, chamada família. E nós temos que ser luz no meio dessa geração. Nós temos que ser sal no meio dessa geração. Mostrar a diferença, mostrar que existe sim algo que é correto, algo que é pautado pela palavra de Deus. Hoje em dia a gente tem que ficar preocupado com o que os nossos filhos assistem, com o que eles vê no celular, na própria televisão. Hoje em dia está difícil você assistir qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque ou começa com uma cena de sexo, ou uma cena de traição, ou uma cena de drogas ilícitas. Não se tem mais algo saudável para assistir. É difícil. Por isso que nós temos que manter a nossa fé firme. Entendemos que nós temos sim o sumo sacerdote que está no céu olhando por nós. Nós temos sim o sumo sacerdote que está lá no céu intercedendo pelas nossas vidas, para que nós possamos ser guardados por ele. Nós temos que reter a palavra da vida. Nós temos que reter aquilo que nós aprendemos aqui todos os domingos. E não só os domingos. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que nos envolver com a palavra de Deus. Nós temos um sumo sacerdote que ao invés de entrar no Santo dos Santos, entrou nos céus. E ele foi o próprio Cordeiro para o sacrifício. É pelo sangue dele que nós estamos aqui. O sangue que foi aspergido foi o sangue dele. Não foi o nosso sangue, não foi o sangue de um cordeiro qualquer. Foi o sangue de Cristo que fez com que nós estivéssemos aqui, com que nós pudéssemos falar: eu estou salvo, eu fui escolhido por Cristo, eu fui escolhido por Deus e por isso eu estou aqui. E algo que nós precisamos levar em conta, irmãos, é que muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é nosso Pai. Nós nos esquecemos que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus ele se torna nosso Pai. Está lá em João 1,12. Que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Fazemos parte da família de Deus, a família de Cristo. E Ele tem condições, através de Cristo, de nos ajudar nas nossas fraquezas, de nos ajudar naquilo que nós precisamos, de nos ajudar naquilo que está nos tirando o sono. E é interessante que parece que é muito fácil a gente vir aqui e falar, né? Isso, né? Mas essa semana eu passei algumas coisas lá no meu trabalho que eu deveria ter lembrado disso. Porque foi uma semana que eu falei: meu Deus do céu, por que não acaba logo essa semana? Por que não termina logo isso? Né? E aí ontem até eu conversando com a Sandra e ela falou: vamos orar? Que a gente tem que colocar isso nas mãos de Deus, porque não adianta a gente tentar fazer. Não adianta. E é justamente isso. Tudo o que nós passamos, todas as aflições que nós temos, todas as tentações que nós temos, Jesus passou também. Olha o que fala aqui no versículo 15 de Hebreus 4. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em
todas as coisas. Não foi em algumas coisas, não, foi em todas as coisas. Só que com uma diferença, sem pecado. Jesus, ele veio a essa terra como homem. Quando nós vemos lá também ainda em Filipenses 2, nós podemos ver ali que ele deixou de ser Deus, ele se esvaziou, né, da sua divindade para viver aqui com nós, ele se humilhou, ele escolheu isso, por mim e por você. Eu creio que, aí já é minha imaginação fluindo, tá, irmãos? Não está na Bíblia isso não, que ele, conversando com Deus lá, ele falou, pai, tá bom, eu vou, mas aí eu quero viver como eles, porque eu quero sentir o que eles sentem, eu preciso sentir o que eles sentem, eu preciso ser tentado no que eles são tentados, eu preciso passar o que eles passam, porque senão não vai fazer sentido. E de fato, Jesus, ele sentiu tristeza. Jesus se alegrou. Esses tempos atrás eu estava vendo vendo a história de um pastor, né? Um pastor que ele pregou algo parecido com isso, e aí ele chegou no final do culto, o irmão falou, pastor, eu não concordo com nada disso aí que o senhor falou. Concordo com nada. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque Jesus não teve uma esposa que nem eu, que me deixou e levou meus filhos embora e casou com outro. Aí ele chamou o rapaz e falou assim, tá bom, se você pensa que é assim, Jesus não teve uma esposa que deixou ele e levou os filhos porque ele não casou. Mas Jesus foi traído também por um dos seus melhores amigos e que levou à morte dele. Você está aqui vivo, mas Jesus também foi traído. Qual que é a diferença? É traição, da mesma forma. Ele falou, não, pastor, eu não concordo. Aí na sala tinha um piano. Ele falou, tá vendo aquele piano lá? Ele falou, tô. Aquele piano lá, ele nunca tocou nenhuma daquelas grandes sinfonias de Beethoven, de Bach, de Mozart. Mas não é porque ele não tinha condições, que todas as teclas e notas estão ali. Foi porque ele não precisou, mas ele tem todas as condições para isso. Da mesma forma, Jesus, ele talvez, se fosse o caso dele ter sido traído de uma outra maneira, ele teria sido traído de uma outra maneira, porque ele era humano, como nós somos. Ele estava aqui como homem, como nós somos. Então ele estava sujeito, sim, a todos os problemas que o homem passa. Então, da mesma forma que nós vimos que Jesus, ele já é suficiente como nosso sumo sacerdote, nós não precisamos mais de sacrifício, nós vemos aqui que ele é compassivo. Ele pode sim compadecer-se de nós, porque ele sabe exatamente o que nós passamos, ele sofreu as mesmas angústias que nós sofremos. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus perdeu pessoas próximas que ele amava. Jesus também se alegrou. E ainda assim, ele escolheu nos amar. E ainda assim, ele escolheu morrer por nós. Por quê? Porque era plano de Deus, era propósito de Deus, era necessário. Para que nós pudéssemos saber que aquele que morreu por nós também entende o que nós passamos. E uma coisa eu falo, irmãos, Deus, ele sabe até onde a gente aguenta. Deus, ele sabe até onde vai a nossa força. Mas nós temos que saber também. Nós temos que entender que enquanto a gente estiver brigando, lutando, achando que a gente é forte, a gente não vai sair do lugar. Que enquanto a gente estiver
lutando, falando, não, eu sou forte, eu consigo aqui dar. Não! Chega uma hora que nós temos que reconhecer, levantar a mão e falar, Senhor, daqui eu não passo mais. Daqui eu não consigo. O que a palavra de Deus fala? Quando estamos fortes é que somos fracos, é isso? Ao contrário, né? Quando estamos fracos e reconhecemos isso a Deus, aí é que somos fortes. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos dar um passo à frente. Nós estamos aqui hoje pela permissão de Deus. O que está escrito lá em Tiago? Que ele diz, ei, vocês que ficam falando que amanhã nós vamos para tal lugar, vamos vender muito lá, ganhar um grande lucro. O que Tiago fala? Se o Senhor permitir, vocês vão fazer isso. Se o Senhor permitir. Muitas vezes nós fazemos planos milaborantes para nossas vidas, né? E aí não dá certo nada. Por quê? Porque o Senhor não permitiu. Porque não eram os planos de Deus, eram os nossos planos. E quando nós somos filhos de Deus, por exemplo, eu tenho 3 filhos pequenos. Um dos meus filhos pode acordar amanhã e falar, hoje eu vou para o parque de diversões. Não. Hoje você vai para a escola. Porque eu, como seu pai, estou falando que você vai para a escola. Você não vai para o parque, você vai para a escola. E assim é com Deus. O plano de Deus tem que prevalecer sobre os nossos planos. A vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela não é algo porque ele acha que é. Não, é porque tem um propósito em tudo isso. Tem um plano em tudo isso. Então, apesar de estar nos céus, e quando esteve aqui, Jesus ele passou pelas mesmas privações que nós passamos. Então, ele, além de suficiente, ele é compassivo. Ele representa o homem perante Deus. E ao mesmo tempo, ele é o Filho de Deus que representa o próprio Deus perante o homem. Ou seja, nós somos representados por Jesus somos representados perante Deus através de Jesus. E ele representa Deus perante nós. Por quê? Porque ele nos conhece, ele sabe aquilo. Então, alguns dos hebreus aqui, eles podem ter tido alguma dificuldade de manter a doutrina cristã. Justamente porque eles não entendiam isso. Ué, peraí, o meu representante perante Deus é o sumo sacerdote. Como é que é Jesus agora que morreu e não está aqui? E eles começavam a se lembrar dos tempos. Nossa, mas e o templo? E o tempo que nós tínhamos lá no templo? Que nós ficávamos lá e podíamos adorar lá no templo? Era algo esplendoroso. Como é que ficou agora? Irmãos, Jesus sabe o quão difíceis são as nossas fraquezas. E muitas vezes a gente acha que levar uma vida cristã é algo pesado, difícil. E uma coisa que eu falo, ser crente não é fácil, não. Se alguém falar para você, não, ser crente é fácil. Não é não? Mas é bom. É prazeroso. Quando você começa a ver os milagres de Deus na sua vida, quando você começa a ver, quando você percebe que aquilo que você está passando, Jesus já pode ter passado. Quando você percebe que você pode ajoelhar na sua casa, seja de dia, de noite, no seu quarto, e conversar com Deus, e Ele vai estar lá te ouvindo, vai estar lá
te escutando. Não tem coisa melhor. Quando você percebe que sua lágrima está sendo enxugada por Deus, nos piores momentos da sua vida, quando você está lá no seu quarto sem ter o que fazer, você percebe que uma paz começa a vir sobre você. E quando você está orando, não tem coisa melhor do que isso. Jesus sofreu muito quando estava aqui. E uma prova disso é que quando ele estava no alto daquela cruz, já para morrer por nós, ele clamou ao Pai: Abba, Pai, Eni, Eni, lama sabachthani. Deus meu, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Se for possível, afasta de mim esse cálice. É como se ele dissesse: eu não estou aguentando mais, Senhor. Eu não aguento mais. Eu estou sofrendo. Ele clamou ao Pai. Ele pediu ajuda para Deus. E nós também precisamos pedir ajuda para Deus. Nós precisamos clamar ao Pai e falar: Senhor, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando que algo aconteça na minha vida. E isso faz com que a gente tenha segurança de se aproximar dele, porque ele é nosso Pai. Nós não podemos ter medo de se aproximar do nosso Pai. E aqui no 16 ele fala: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O caminho está aberto para Deus. O caminho foi aberto por Cristo. Nós não precisamos mais de um mediador. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote terreno, porque ele já está lá no céu. Ele já está nos ouvindo. Ele já está levando ao Senhor todas as nossas petições. Então nós podemos nos achegar confiantes a Deus. Nos achegar a Ele em oração. Ele tem misericórdia de nós. Ele é misericordioso. Ele já pagou pelas nossas dores. Lá em Isaías 53, 4 e 3, fala que o castigo estava sobre ele. Todas as nossas dores, as nossas enfermidades foram sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós já estamos curados. Olha lá, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nos o consideramos aflitos, feridos por Deus e oprimido. Sim, ele foi oprimido por Deus. Deus o afligiu ali naquela cruz. Ele permitiu que ele sofresse naquela cruz. Porque o que estava sendo pago ali era o nosso pecado. O que estava sendo curado ali, sarado ali, eram as nossas dores, eram as nossas enfermidades. E muitas vezes enfermidades espirituais, da qual nós temos dificuldade de aceitar que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é suficiente por nós. E aqui o autor ele nos convida, nos encoraja a aproximarmos do trono da graça e com confiança. E essa palavra aproximemo-nos, em algumas versões está aconcheguemo-nos. Ela vem da palavra grega prosterkomai, que está associada àqueles sacerdotes que faziam o trabalho mais próximo ali do Santo dos Santos.
Eles não podiam adentrar, mas eles ficavam numa parte ali do templo que chamava local santo. Eles podiam estar próximos de Deus. E o autor está falando para nós, olha, você pode chegar próximo de Deus, você pode se aproximar de Deus sem problema nenhum, não vai acontecer nada com você. O que vai acontecer com você é que você vai se sentir mais íntimo dele. Você vai se sentir mais próximo de Deus. Então se aproxima de Deus com orações, com louvor. Se aproxima de Deus quando a sua dor estiver no nível máximo. Assim como Jesus fez, que Ele vai estar lá te ouvindo. Por mais que as nossas dores, as nossas enfermidades já foram com Jesus naquela cruz, Ele vai ouvir mais uma vez. Às vezes nós temos medo de se achegar a Deus, porque nós pensamos que Deus vai olhar para nós de forma: poxa, de novo você aqui? De novo você vai me pedir por essa mesma coisa? Mas Deus não é assim. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele já pagou pelos nossos pecados através do sangue de Cristo. Se coloca de pé para a gente encerrar. Peça para Deus agora, para que Ele coloque no seu coração coragem para se chegar ao trono dEle. Que Ele coloque no seu coração ousadia, intrepidez. Que você possa entender que, de fato, o caminho está aberto. Não existem barreiras entre nós e Deus. Não existe nenhum bloqueio, a não ser aquele que nós mesmos colocamos. Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, Pai. Nos ajude, Pai, a entendermos que o Seu Filho, Jesus Cristo, é o suficiente para nós. Nós não precisamos, Pai, de nenhum intermediário, Pai. Porque Ele sabe tudo aquilo que nós passamos. Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Ele sabe tudo aquilo, Pai, que passa em nossas vidas. Porque Ele já passou. Ele conhece, Pai, aquilo que está passando em nosso coração. Nos ajude a ter fé, Pai, suficiente para entender, Pai, que Cristo é superior a qualquer outra coisa. Que Cristo é superior, Deus, a qualquer amuleto, a qualquer profeta. Oh, meu Deus, se conosco, Pai. Traga paz ao nosso coração, Senhor. Traga alegria ao nosso coração, Pai. Que nós possamos descansar em Ti, Pai. Que nós possamos estar na Tua presença, Pai. Confiantes, Deus, que o Senhor vai nos ouvir, Pai. Que possamos estar na Sua presença confiantes, Pai, de que o Senhor vai, de fato, Pai, fazer aquilo que é a Sua vontade, Pai, para as nossas vidas, Pai. Ó, meu Deus, nós te pedimos, Deus, coloque em nosso coração, Pai, cada dia mais vontade, Pai, de estar contigo, Pai. Cada dia mais vontade, Pai, de fazer a Tua obra, Pai, que nós possamos declarar publicamente, Pai, o quão felizes nós somos, Pai, por estar contigo, Pai. O quão felizes nós somos, Pai, por ter o Senhor como nosso Rei, nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, Pai. Ó, meu Deus, se conosco, Senhor. Esteja conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.